Agora para conversar com Diego Nasato, vereador do Partido Novo e presidente da CPI do Esgoto, sobre a última reunião da CPI, que vai ser realizada hoje à tarde com a apresentação e a leitura do relatório final. Vereador, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá, para mim é uma satisfação estar com vocês. Bom, vereador, o relatório será apresentado hoje à tarde, mas é possível adiantar quais foram as principais constatações da CPI durante esse trabalho? Jorge, independente do relatório, as principais informações que a gente tem são, primeiro, o reconhecimento de que houve uma vantagem indevida em favor da concessionária com a assinatura do quinto termo aditivo. Isso ficou comprovado e, a partir daí, a gente teve a revogação do quinto aditivo ao contrato de esgoto. Então, a gente tem uma CPI que colhe um resultado prático ainda antes da conclusão dos seus trabalhos. Aquela história de caminhão limpa-fossa para 40% da população, o reajuste de mais de 10%, felizmente, essa foi a grande vitória da CPI e da população de Blumenau e não está mais em vigor já há vários meses. Além disso, a gente tem esse diagnóstico que veio ainda no mês de dezembro, de que boa parte da rede do programa Funasa nunca entrou em operação. Na verdade, quase 40 quilômetros de tubulação que foi construída há mais de 15 anos, bem como as estações elevatórias, uma estação de tratamento de esgoto na Itapavazinha, nunca foram colocadas para funcionar. E a gente sempre tinha diversas queixas de que o contrato de esgoto ele é desequilibrado porque a Funasa deixou de repassar os recursos, mas na verdade a maior parte do problema ao longo do tempo tem sido gestão ou falta dela, né? A gente teve uma oitiva junto com a equipe da Funasa, houve um reconhecimento de que eles deixaram de enviar recursos e deveriam ter enviado, mas o recurso que não veio da Funasa, à época da ordem de 2,5 milhões de reais, é muito pouco para trazer problemas tão grandes de desequilíbrios ao contrato de saneamento. Então, fico também na expectativa sobre o relatório, está sob responsabilidade do vereador Beckhauser, e nas conversas que eu tive com ele de bastidores, entendo que virá um relatório bastante técnico, responsável e com informações que compreendem desde a concepção do contrato de saneamento até o momento da assinatura e revogação do quinto termo aditivo, e logo em seguida a gente leva isso adiante. Esse relatório, esse trabalho da CPI, né, que termina com um relatório, ele pode gerar algum tipo de consequência para o contrato do sistema de esgoto em Blumenau? Sim, o relatório ele é encaminhado ao Ministério Público, que vai pegar todas essas evidências e vai analisar para verificar se, de fato, há algum indício de ilegalidade, improbidade, alguma questão nesse sentido. E daí o trâmite se trata de judiciário, né? Os vereadores, eles são uma instância política e eles fazem uma análise política dos aspectos do contrato de saneamento. Quanto a eventuais responsabilizações, isso daí cabe ao Ministério Público levar adiante no Judiciário. Posso dizer que, do ponto de vista político, a CPI do esgoto ela não deixou nada barato, porque a gente, inclusive, teve coragem de ouvir diversos ex-prefeitos da nossa cidade, ou seja, responsabilizações políticas, elas já vêm ao longo das próprias oitivas, e no relatório não vai ser diferente. Vereador, o senhor acredita que esse trabalho da CPI pode ajudar a garantir mais transparência, melhor uso do dinheiro público, mostrando esse contrato do esgoto e analisando ele? Não só deve fazer, como é o que a gente mais busca. Boa parte das informações que a gente coletou durante as oitivas, elas ocorreram, ou melhor, essas decisões ocorreram por critérios de portas fechadas, reuniões privativas, e a população não foi ouvida como deveria. E no meu entendimento, um dos pontos que precisa constar no relatório é a necessidade de nós fazermos mais audiências públicas, por exemplo, cada vez que for iniciado um processo de revisão tarifária por parte da prefeitura ou da própria BRK.
Essas revisões tarifárias hoje, elas ocorrem com a estrutura da AGIR participando também, mas essas participações da opinião pública, elas ocorrem de forma estritamente protocolar. A gente deveria ter isso com maior e ampla divulgação. Então, esse deve ser um dos legados que a gente deve propor no relatório. Já comentei com o vereador Beckhauser a respeito disso, que os atos relacionados ao contrato de saneamento precisam ter maior visibilidade e publicidade. No meu entendimento, a gente precisa debruçar cada vez mais energias na construção do novo plano municipal de saneamento. A gente teve um aditivo que mudava a estrutura do contrato de uma forma muito grande, muito expressiva, e isso não pode ser feito à revelia, isso precisa estar previsto no plano municipal de saneamento e, ao mesmo tempo, precisa estar acompanhado de audiências públicas e participação da sociedade civil. Bom, vereador, o SAMAI está agora, né, numa revisão tarifária novamente, né, num processo de revisão tarifária extraordinária, onde pede a diminuição de 10% na tarifa do esgoto aqui de Blumenau. Segundo o SAMAI, isso se deve a levantamentos feitos pela autarquia. Mas o senhor acredita que a CPI contribuiu para isso também? Com certeza, tanto é que é a primeira vez que a gente tem um processo de revisão tarifária a pedido do SAMAI. E olha só, nosso contrato é desde 2010. E de lá para cá a gente só vinha recebendo requerimentos de revisões tarifárias pela concessionária. Ou seja, as gestões que se seguiram nunca foram provocadas a fazer um pente fino e uma revisão nos aspectos contratuais em favor do cidadão blumenauense. Pelo contrário, a gente teve decisões que tinham um caráter favorável à população que foram desprezadas, como aconteceu na gestão do ex-prefeito Mário Hildebrand, onde uma decisão regulatória de redução da tarifa de esgoto simplesmente foi desprezada. O prefeito tinha a prerrogativa de assinar ou não aquele termo reduzindo a tarifa de esgoto, que era uma decisão regulatória, mas não fez. E isso é um dos pontos que precisa ser abordado também no relatório de hoje, porque, no meu entendimento, esse é mais um elemento que caracterizaria uma improbidade, porque você tem o descumprimento deliberado de uma decisão regulatória que era em favor da população. E, por alguma razão que a gente não sabe qual, optou-se por ignorar isso, ignorar a decisão regulatória e manter a tarifa alta. Parece-me um favorecimento da concessionária, infelizmente. A apresentação do relatório final encerra os trabalhos da CPI, mas como o senhor avalia o papel da Câmara daqui para frente em relação ao tema do esgoto na cidade? Eu tenho certeza que a Câmara não deixará de pautar discussões a respeito do esgotamento, porque é uma das questões que mais impacta no bolso de todos os blumenauenses. Na verdade, o contrato de saneamento hoje é a maior concessão da nossa cidade, um contrato bilionário. Então, a maior parte dos nossos esforços de fiscalização e de controle social devem estar nesses grandes contratos. Às vezes a gente, na condição de vereador, aplica muita energia em coisas que são secundárias ou terciárias do dia a dia da nossa cidade e deixa de aplicar atenção nesses grandes contratos que impactam diretamente o orçamento do município, da população. Então, esse é um aprendizado que fica. A Câmara de Vereadores não se furtará a observar esses grandes contratos da nossa cidade e fará questão de acompanhar todos os processos de agora em diante. E o que o cidadão de Blumenau pode esperar a partir da conclusão da CPI, vereador? Com a conclusão e a aprovação do relatório no dia de hoje, será feito o encaminhamento dessa documentação ao Ministério Público e, eventualmente, para o Tribunal de Contas, analisarem, fazer as suas considerações e, se eles concordarem com alguma tese de indícios de irregularidades que devem ser apontados no nosso relatório, abre-se um processo no sistema judiciário para, aí sim, penalizar ou não eventuais responsáveis por improbidades ou ações ilegais na gestão do contrato de saneamento. Lembrando que a gente ouviu diversas pessoas, desde o início da concessão, com João Paulo Kleinman, até pessoas relacionadas ao contrato na gestão atual. Ou seja, a gente tem um período de 15 anos de análise do contrato. É claro que mesmo a gente tendo tantos meses ao trabalho da CPI, muita coisa ainda poderia ser discutida, debruçada, a gente poderia ter aprofundado ainda mais discussões, por exemplo, no conhecimento ou não
pela BRK da inexistência de rede em 2010, mas isso é assunto para quem sabe uma futura CPI, porque essa, infelizmente, está chegando ao fim. Vereador, que horas começa a reunião de hoje? Como é que as pessoas podem acompanhar aí a apresentação desse relatório final? O relatório será apresentado pelo vereador Egídio Berkhauser a partir das 15 horas. As pessoas podem acompanhar diretamente no plenário da Câmara de Vereadores ou através das redes oficiais da Câmara, no YouTube, na TV Legislativa, e a cobertura da imprensa, que também será extensiva. Eu acho que é importante as pessoas acompanharem esse controle social que faz a nossa política ser conduzida da melhor maneira possível. Obrigado, vereador, pela participação. Jorge, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, que também é presidente da CPI do Esgoto de Blumenau, falando sobre essa última reunião que será realizada hoje à tarde para a apresentação do relatório final da CPI.